Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que tudo comece e tudo termine, segundo o Teu amor e para a Tua honra e glória. Pedimos a Ti, Virgem Santíssima, a Tua intercessão sobre nós, para que este momento de estudo seja proveitoso. Iluminai a nossa mente com Teu Divino Espírito, Teu Divino Esposo, o Espírito Santo, a fim de que possamos, por meio desta hora, por meio desse momento, fazer também bom uso do nosso entendimento, da nossa razão e com muita humildade, com simplicidade de coração, alegrar também o coração do Teu Filho muito amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, nosso Pai e Senhor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva, que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo, que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram uma oferta feita a Deus, aquilo que lhes sobrava, mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos do 1 ao 4, narra para nós uma das experiências mais dignificantes do cristianismo, que é a experiência da generosidade. E é também uma das experiências mais árduas, mais desafiadoras de se realizar, uma vez que o pecado capital da avareza é um dos pecados que se aloja no interior da nossa alma. E por mais generosos que venhamos a ser, obviamente, nenhuma oferta ela é tão grandiosa, tão magnânima como a oferta de Cristo na cruz. E, no entanto, todas as ofertas que nós podemos realizar nesse mundo, elas são como que semelhantes àquela maior. Elas como que nos impulsionam a também oferecer a nossa vida como Cristo ofereceu a vida ao Pai na cruz. Então, todo ofertório, tudo aquilo que todo ato de generosidade que nós podemos realizar, seja ele material, seja ele espiritual, na verdade vão nos conduzindo sempre para esse ato maior. Sempre é uma lembrança, uma recordação ou um fazer memória deste ato mor, né, que Cristo realizou na cruz. E, no entanto, existe um problema na nossa vida, e esse problema se chama avareza. Esse pecado capital alojado na nossa alma nem sempre é perceptível. E nós passamos e travamos muitas vezes batalhas, sejam elas em graus menores ou maiores, em relação à doação. Tem gente que tem um pouco mais de facilidade de doar financeiramente falando, tem gente que tem mais facilidade de doar o seu tempo, tem gente que tem mais facilidade de doar o seu serviço, seja o seu tempo de qualidade, sejam os seus dons por meio de serviço. E, no entanto, existe um ponto em comum em todas as doações que nós podemos realizar, que é justamente o grande combate que está intrínseco nesse pecado capital da avareza, que é o chamado egoísmo. Todas as vezes que nós nos limitamos a nos oferecermos a Deus, seja por meio de uma situação material, de uma doação material, seja por meio de uma doação de tempo, até mesmo físico, intelectual, né? Através dos dons que Ele nos deu, é porque nós somos muitas vezes barrados por esse obstáculo chamado egoísmo. A luta do ser humano nesse mundo é a luta contra os pecados capitais. Para cada pecado, uma virtude. E a virtude para nós, da generosidade, requer uma luta acirrada e diária. Veja, desde a pequena oferta que esta viúva, que Jesus repara e aponta para os seus discípulos, aponta para os seus apóstolos, que reparassem também naquele gesto. Todas as pessoas, talvez de forma corriqueira, até comum, faziam a sua oferta no templo, no altar. E muitas vezes, de forma despercebida,
sequer reparavam naqueles que talvez vinham com mais simplicidade se aproximarem do ofertório. E Jesus nota aquela pobre viúva, pobre nos dois sentidos literais, material e também espiritualmente falando. Não no sentido de que lhe faltava a Deus, pelo contrário, mas aquele pobre em espírito que Jesus chama a atenção no Sermão das Montanhas, em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Veja, a pobreza de espírito é a grande aliada da virtude da generosidade, que combate o egoísmo e que combate a avareza. Porque o pobre em espírito, ele não é somente desapegado materialmente das coisas, mas ele tem também a certeza de que a riqueza maior não está nesse mundo, de que a recompensa maior não se tratam das coisas terrenas, mas se tratam das coisas eternas, daquelas que não passam. Por isso que nosso Senhor ensina: felizes de vós que, vivendo este mundo, ajuntais tesouros que estão nos céus, né? Que estão acumulando tesouros no reino dos céus, e não neste mundo, como aquela grande advertência que Jesus fala naquela parábola daquele homem conhecido que, trabalhando e recolhendo toda a sua colheita no celeiro, diz para si mesmo: bom, agora você pode aproveitar da vida, não precisa mais trabalhar, descanse, fique tranquilo. E Jesus diz: louco, ainda esta noite lhe pedirão conta da sua vida. Então, de nada adianta nós vivermos neste mundo recolhendo em celeiros, não é? Próprios, egoísticos, recolhendo uma vida toda para si, quando na verdade somos chamados a grandes gestos, ainda que em pequenas circunstâncias, como foi desta viúva ali do ofertório. Eram 2 míseras moedas que com certeza se perderiam no meio de todas aquelas grandiosas ofertas realizadas pelos ricos, que Jesus faz questão de notar. Mas, no entanto, agrada muito o coração de Deus, porque os ricos, naquele momento, estavam dando aquilo que era sobra, enquanto aquela viúva estava dando aquilo que iria lhe faltar. Às vezes, o gesto de generosidade também passa por alguns momentos de privações pessoais, seja ela financeira, seja ela, muitas vezes, em circunstâncias de tempo, mas que alarga o nosso coração, né? Mas que vai tornando o nosso coração dilatado cada vez mais para, doando nossos tempos, nossos dons e até mesmo os nossos bens materiais, servir melhor o reino de Deus, para que também nesse reino acumulemos os nossos bens, os nossos tesouros. O grande chamado de Deus para nós é combater a avareza neste tempo. Sobretudo, num tempo que nós temos estudado na nossa escola católica, nos nossos ensinos, um tempo pragmático, um tempo ultramaterialista, em que as pessoas cada vez mais são dominadas por aquilo que possuem e são consumidas por aquilo que possuem, seja em suas carreiras profissionais, sejam em seu recolher de bem material, e vão se tornando cada vez mais apegadas nesse mundo. Daí o princípio da grande dificuldade de passar pela morte, de realizar essa passagem chamada Páscoa. Por que é que as pessoas têm tanto medo da morte? Não é só pelo fato de estarem apegadas às pessoas que amam, mas é também por estarem demasiado apegadas a este mundo, que cada vez mais tem ensinado uma educação pragmática, materialista, utilitarista. E Jesus oferece o contrário. Veja, ele se despojou da sua própria divindade para ser uma oferta agradável a Deus. O que eu e você podemos ofertar a Deus hoje? O que eu e você precisamos realizar de forma concreta para combatermos a avareza no nosso interior? Nós sempre ouvimos que a oferta de si é sempre uma oferta que, é claro, agrada o coração de Deus, né? Se você serve a uma comunidade, a sua pastoral, se você serve como educador aí no colégio, tudo isso é óbvio que agrada muito o coração de Deus. Mas às vezes a avareza está nos perseguindo por outros tipos de apego, né? Às vezes pequeninos que sejam. Por isso realizar aquele famoso retiro da boa morte é muito importante de vez em quando, ao longo do nosso ano,
ao longo da nossa jornada, que é o retiro da boa morte. Ora, é oferecer algo, objeto, ou até mesmo o dinheiro, o financeiro, ou até mesmo oferecer algo que você tem muito apego para uma pessoa, seja ela necessitada, seja ela alguém que você saiba que realizará um bem grandioso também com aquilo que você está abrindo mão, está doando. Para encerrarmos, existe uma história que dizia que havia alguns macaquinhos na selva e esses macaquinhos eram caçados, naturalmente por caçadores, e esses caçadores espertos um dia perceberam que colocando algumas frutinhas dentro de um coco em que só caberia a mão daquele macaquinho, seria uma maneira fácil de aprisioná-los. Porque o macaquinho ia lá naquele coco rachado ao meio, em que entrava apenas a mãozinha dele para pegar aquelas frutinhas e a mão passava aberta, mas quando eles fechavam as mãos dentro do coco para pegarem as frutinhas, então as suas mãos ficavam presas ali dentro. Ali deveria haver uma decisão: se aprisionar para sempre, serem caçados pelos caçadores e levarem as frutas consigo, que não adiantaria tanta coisa, perderiam suas vidas, ou então abrir mão, né? Deixar aquilo que tanto queriam, aquelas frutinhas, mas ganharem a vida. Às vezes se assemelha também à nossa condição de vida, né? Muitas vezes queremos ir para o reino dos céus com a mão cheia das coisas desse mundo, e Deus nos pede para que possamos doá-las, abri-las e sermos mais desprendidos, porque o desprendimento também é sinal de generosidade, uma vez que tudo isso seja ofertado a Deus por meio de Jesus ao coração do Pai. Que Ele nos ensine a generosidade dos santos, que tinham essa grande marca e o coração magnânimo, grandioso, para ofertarem não só suas vidas, mas também dos seus bens para os que mais precisavam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, nós estamos avançando e vejam, surpreendentemente, estamos quase terminando o livro do Padre Leonel Franca. Não é? É tão bom quando a gente, né, tem esse grupo de estudo e consegue ir trabalhando aos poucos, com paciência. Né? Nunca nos esquecermos que educação é paciência. Paciência tanto para se chegar no alvo, na meta, seja na meta de finalização das páginas de um livro, seja na meta maior, que é aquele coração educado pelas virtudes, aquele coração que chegou lá, enfim, né? É uma alma bem educada. Quer dizer, para o educador, o grande desafio é a paciência. Então nós precisamos recorrer sempre à paciência conosco, não sem determinação, né? Não sem lutar e perseverar dia a dia, mas também a paciência com aqueles que nós somos chamados a educar. E fruto dessa paciência tem sido, portanto, a nossa caminhada com essa grande obra, grandiosa obra, Formação da Personalidade, do Padre Leonel Franca. Nós estamos na página 245, aqui da minha tradução. O título é Política Educacional. Nas semanas anteriores temos falado muito da educação no Brasil, a partir do manifesto educacional, né, que o Padre Leonel chama muito atenção, da implementação e os grandes riscos, os grandes perigos que já o Padre Leonel previa que aconteceriam. Né? Esse poder de previsibilidade, é claro, não é apenas uma realidade espiritual, como sacerdote que era, mas era também o dom de alguém que estudava, que conseguia fazer a leitura dos tempos. E por isso tem um olhar sempre mais avantajado, sempre mais avançado. E o Padre Leonel fez essa leitura em relação à educação. Olha, anotem o que eu vou falar. A educação daqui a algumas décadas será uma educação irreligiosa. E de fato, hoje nós combatemos esse grande mal, que não é só pragmático, que não é só utilitarista, mas que também é ateu. E nós precisamos estar muito alinhados, né, com essas correntes que muitas vezes estão por aí afora. E olha o que ele diz na página 245, falando sobre o ensino religioso na Constituição, o seu aspecto pedagógico. Então o Padre Leonel vai falar essas próximas páginas. Hoje a nossa aula é um pouco mais breve, falando dessas páginas aqui, mas, sobretudo, importantíssima. Ele vai falar um pouco sobre a necessidade do ensino religioso. Então, para a gente cravar e entender de vez por que é que o ensino religioso é carro-chefe, é de suma importância na educação. Um dos erros mais funestos, diz ele, da pedagogia do século XIX, dominada em parte pelas influências laicistas,
foi a concepção fragmentária, inorgânica e desarticulada da obra educadora. Dissemos isso em outra oportunidade, né, em aulas anteriores, o que é uma educação fragmentada. Estou batendo bastante nessa tecla para que fique gravado para nós. Porque em contraposição à educação integral, que é a qual nós defendemos, são os princípios cristãos, né, está a educação fragmentária, que é aquela que não percebe o homem enquanto uma unidade. Olha o que ele diz: o homem é um todo, e como um todo deverá ser formado, uma vez mais a defesa pela educação integral. A escola, portanto, como ao lar, incumbe a missão de instruir não só, mas também e acima de tudo, de educar. E aí entramos numa questão específica que o Padre Leonel explana aqui longamente a partir desse capítulo. Mas que é educar? No sentido mais profundo do termo? E ele responde: encaminhar o homem à realização plena de sua perfeição específica. Encaminhar o homem à realização plena de sua perfeição específica. Veja, vamos nos ater um pouco mais nesse termo que o Padre Leonel usa enquanto educar. Levar o homem à perfeição plena da sua especificação, né? Da sua atuação específica. O que quer dizer isso? Estamos falando da identidade do ser humano. Imagina comigo assim, dissemos na aula passada que não é porque uma pessoa é formada como, por exemplo, um advogado, que ele seja um bom advogado enquanto profissional, que ele é um bom advogado moralmente falando. Então, aqui existe um fragmento, existe uma rachadura, existe uma lacuna. E é isso que o Padre Leonel está chamando a atenção. Não adianta uma educação formar profissionalmente muito bem uma pessoa, mas moralmente ser despreocupada com ela, né? Então, a educação católica, ao contrário, por partir do princípio da formação integral do ser humano, pensando em Jesus como Salvador de todo o homem e do homem todo, vai dizer o seguinte: olha, não basta esse sujeito ser um bom advogado, no sentido profissional. Ele precisa ser justo, ele precisa ser honesto. As virtudes que compõem o seu advogar precisam estar, em primeiro lugar, intrinsecamente na sua moral, na sua vida moral. Quer dizer, antes de aplicar qualquer lei, antes de revogar ou não qualquer tipo de justiça, né, advogar ou não qualquer princípio de justiça, esse princípio de justiça precisa estar bem claro e não relativo no coração desse profissional. Entende isso? E é isso que o Padre Leonel está falando. E assim sucessivamente para todas as outras profissões que nós imaginarmos. E é por isso que a educação católica ela não se preocupa tanto, olha, não é que não se preocupa, mas não se preocupa tanto na carreira que o sujeito vai seguir, qual profissão que o sujeito vai seguir. Por quê? Porque importa a formação, em primeiro lugar, moral religiosa daquela pessoa. E aquilo que ela escolher para a vida dela, com certeza, ela não só fará muito bem profissionalmente falando. Porque, veja, do cunho profissional, das habilidades e competências que uma pessoa possui, né, que todo ser humano pode desenvolver, ninguém nasce dizendo você tem algumas aptidões para certas áreas, mas todos nós podemos aprender qualquer coisa que quisermos. Né, qualquer coisa. Por isso que eu e você possuímos inteligência. Né? A nossa inteligência, ela não é resumida em habilidades e competências. Isso é um grande equívoco da educação atual, quando eu resumo, né, eu minimizo o ser humano em habilidades e competências. Que eu estou dizendo o seguinte, estou atrofiando a inteligência dele, estou dizendo assim, olha, sujeito, você precisa entender que você tem habilidade para isso, competência para isso, então você nunca vai poder conhecer outra coisa. Não, ao contrário. Ao contrário. Nós somos capazes de conhecer qualquer coisa e atuar em qualquer coisa que nós conhecemos, né? Antes mesmo de falarmos de habilidades, de dons, de competências, né? Ou até mesmo de identificação, né? Então veja, o que o Padre Leonel está dizendo nessa simples frase é exatamente isso. O chamado da educação católica é levar o homem à sua plenitude, plena, sua realização plena de perfeição específica. Então aí sim, essa perfeição específica, né? Esta perfeição própria de sua natureza em que se resume e como alcançá-la,
né? E aí que o padre Leonel vai falar daquelas aulas que nós já comentamos, né? Então, aqui na página 247, a visão antropológica, a visão cosmológica. Então veja uma vez mais, visão antropológica é a sua finalidade última, que constitui o princípio unificador e dominante de toda a sua vida. Como o termo de uma viagem é a luz que orienta os passos do peregrino. Então o padre Leonel está dizendo assim, olha, pensar a educação católica é pensar imediatamente na sua finalidade, como o Santo Tomás de Aquino explica. Porque imagina que é uma viagem. Ora, você não sai sem rumo para a educação. Você sabe da meta, você sabe do alvo. Quais são os meios que você vai se utilizar para mais perfeitamente, da sua forma específica, chegar nessa meta. Então aí você vai descobrir naturalmente, mas é sempre em função dessa meta, né? Por isso que quando tiramos a religião do campo da educação, as pessoas começam a andar, vaguear, né? Sem saber para onde vai. E o conhecimento dos nossos destinos é uma questão essencialmente religiosa. E aí ele fala da ordem cosmológica. Uma concepção integral do universo prende-se, assim, inevitavelmente, a uma concepção religiosa. Quer dizer, então, pensar o ser humano, o padre Leonel, e pensar o universo, pensar que, antropologicamente falando, ou a cosmologia, cosmologicamente falando, é pensar a religião, né? Nós já vimos isso em outras aulas e temos até a nossa lousinha digital lá, em que desenhamos e escrevemos de forma mais didática sobre isso. Página 248. Um homem que serve da mecânica ou da química, mas que é religioso, né? Então é isso que ele está dizendo. Então veja, se ele vai servir da mecânica ou da química, olha, não importa tanto quanto ele ser religioso, né? Então quer dizer, preparar alguém como um bom civil neste mundo, quer dizer, dar uma educação civil a alguém, não pode excluir a educação religiosa, porque uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, potencializa. Olha o que ele diz. Enquanto o sentimento estético se manifesta muito tarde, o sentimento religioso aparece muito cedo na criança, né? Destruir bruscamente as crenças religiosas de um adolescente é arriscar-se a abrir um vazio no seu sistema mental. Na instabilidade que caracteriza esse período, poderá seguir-se uma desorganização completa, uma catástrofe, crise de melancolia, pessimismo ou suicídio. E, continua, a supressão brutal das tendências religiosas em nome de qualquer dogma positivista pode originar no jovem, e sobretudo na jovem, perturbações graves, principalmente nos indivíduos de temperamento nervoso ou predispostos à histeria. O que é que nós temos visto? Exatamente isso, né? É exatamente isso que nós temos visto. Esta afirmação poderá ser provada em qualquer terreno em que se queira colocar o leitor. Filosoficamente demonstrada a existência de Deus, os deveres religiosos aparecem como a função primordial do homem, condição de sua paz e felicidade. A psicologia experimental salienta os efeitos benfazejos em todas as áreas do ser humano. Então veja, em todos os segmentos da sua vida, o ser humano é chamado à religião. E continua dizendo, o ensino da religião à infância é uma garantia de formação séria na geração vindoura. Só aquele que tem o conhecimento do absoluto pode dar expressão à própria vida e respeitar em si e nos outros o mesmo ideal pelo qual aspira sua alma. Civilização é sinônimo de cristianismo. Quero repetir isso. O ensino da religião à infância é uma garantia de formação séria na geração vindoura. Só aquele que tem o conhecimento do absoluto pode dar expressão à própria vida e respeitar em si e nos outros o mesmo ideal pelo qual aspira sua alma. Civilização é sinônimo de cristianismo, né? Então, olha, civilização é sinônimo de cristianismo. O que o padre Leonel defende é uma educação verdadeiramente católica, que não exclui a vida técnica, profissional,
mas pelo contrário, aperfeiçoa. Por quê? Porque sabe que esses são meios e não fins. Aqui está o grande drama do utilitarismo, do pragmatismo, da educação pragmática e utilitária que nós estamos sendo conduzidos hoje no Brasil e no mundo afora. Quer dizer, é entender a técnica como um fim. É entender o sujeito profissional como uma finalidade. E essa não é a finalidade. Esses são meios. Por isso que o dinheiro se torna finalidade. Por isso que o sucesso pelo sucesso se torna finalidade. E por isso que nós estamos à beira de uma grande histeria universal. Um grande surto coletivo. E esse surto coletivo ele tem uma raiz. E essa raiz é a exclusão da religião na educação, no campo educacional. Cada vez mais as pessoas estão enlouquecendo. Cada vez mais e cada vez mais cedo temos pessoas que estão afundadas, em suas vidas vazias, sem sentido, atentando contra a própria vida. Olha, o índice de suicídio, o quanto cresceu. Então, por que tudo isso tem acontecido nesse tempo? Qual é a grande raiz de tudo isso? É esse grande drama educacional que vive o nosso universo, o nosso mundo, fragmentário. O homem está fragmentado, porque dele foi tirado o seu eixo, o seu respiro, a sua luz, que é Deus, que é a religião. Então, a verdadeira educação é a educação religiosa. Como o Padre Leonel diz na sua célebre frase, então, a alma da educação é a educação da alma. Esse é o centro, esse é o eixo pelo qual nós precisamos nos aportar, e colocar o nosso coração. Então, quanto mais nós mergulharmos nessa realidade e formarmos o colégio, formarmos os educadores a partir dos princípios morais religiosos, mais todas as outras coisas se ressignificarão nos nossos métodos. Então, não pode haver grande preocupação ou preocupação maior em relação a que apostila eu vou utilizar, que método vai ser aplicado, o que é que a gente vai falar nesse ou naquele segmento, quanto a grande preocupação da moralidade. E não é um moralismo. A moralidade é diferente disso. Não é um moralismo. Mas é uma vida religiosa sadia, sã. Sã, sem esquisitices. Que a gente também vê um monte de loucura por aí, em nome de Deus. E nós somos chamados a viver de forma sã, mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Então, essa é a unidade do ser humano. Corpo, espírito, alma. Tudo aquilo que sois chamados a viver a santidade. Assim que São Paulo diz. Então, preparai teu corpo, o teu espírito, a tua alma para a vinda do Senhor, que Ele encontre vocês puros e sem mancha. Então é isso. Então qual que é a grande missão do educador? Em primeiro lugar, é a formação religiosa do seu educando. E por isso que a única educação possível é a educação católica, que parte desses princípios. Compreendem? É claro que talvez eu esteja aqui chovendo no molhado. Lucas, a gente já faz isso, Eu estou aqui em escola católica, Eu não penso diferente disso. Mas veja, eu sempre coloco aquilo que está batendo na nossa porta no dia a dia. Porque tem muito colégio que começou católico e terminou pragmático, E terminou utilitário. Porque afinou. Veja, a grande importância para nós não é começar. Não é esse o grande desafio. O grande desafio é terminar na essência. Quer dizer, é cumprir com a meta. Então, sobretudo no princípio de um colégio católico, que está sendo inaugurado, iniciado, é preciso, entre aspas, amarrar bem esse conceito entre todas as pessoas, sobretudo os educadores que estão aí iniciando esse processo fundacional. Então, não podemos afinar. E esse não poder afinar, em primeiro lugar, começa comigo e com você. Não afinar para o mundo, não afinar para as realidades do mundo, como a gente disse na meditação no início desse nosso encontro, ser generoso e atento ao egoísmo,
atento à avareza, né? Atento àquilo que muitas vezes são seduções ao nosso redor e que nos distraem tanto das obras de Deus, nos distraem tanto daquilo que realmente devemos fazer, faz com que a gente perca a essência. Então veja, estudar, né? Ter o intelecto apto para isso, fazer da vida intelectual o centro da nossa vida, né? O centro no sentido de centro das ações mesmo. Eu preciso ler todos os dias, eu preciso estudar todos os dias. Eu não posso estudar só na segunda-feira, só quando o vídeo me é disponibilizado. Eu preciso estudar todos os dias. Assim como eu preciso rezar todos os dias, né? Assim como eu preciso desejar e fazer por onde crescer em virtudes todos os dias. Porque no fundo, aquilo que eu vou ensinar para as almas a mim confiadas é aquilo que eu vivo. Eu serei esse reflexo, né? E com certeza esse é o grande ensinamento, tá certo? Então, diante disso, nós estamos finalizando mais esse capítulo, né? Daqui para frente, nós vamos falar no próximo sobre a meditação, que é uma aula muito importante, tá bom? E depois a gente encerra falando sobre a escola leiga. Portanto, temos aí mais 2 encontros para encerrarmos esta nossa obra do Padre Leonel Franca, tá ok? Então, se tiverem dúvidas, entrem em contato e assim a gente vai caminhando também rumo a essa educação católica, né, que Deus sonha no coração de cada um de vocês. Agradecendo a Virgem Santíssima, que ela possa também passar à frente de todas as nossas necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas temporais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.